Fala galera, bem-vindos ao Beco Diagonal. Diego aqui, e nesse terceiro episódio de Projeção Mental vamos falar do jogo The Last of Us. Os seres humanos são contadores de história. Esse básico e constante instinto ficou evidente ao longo do tempo, a partir de narrativas contadas ao redor de uma fogueira, dramaturgos gregos e aos primeiros filmes projetados na telona. O que mudou, porém, é como contamos as histórias. A cada nova tecnologia abriu novas possibilidades revolucionárias que alteram fundamentalmente a forma como contamos as histórias. Esse papel revolucionário da tecnologia está em movimento novamente. E é por isso que devemos estar prestando atenção aos videogames. Sim, videogames. Para convencê-lo desta afirmação, gostaria de apresentar a minha evidência porque videogames são importantes. Um game verdadeiramente notável é a obra de arte chamada The Last of Us. O ponto é que, para muitas pessoas, videogame ainda é coisa de criança. Para outros, são shooters em primeira pessoa sem sentido e carnificina virtual. Então, se você pensa, videogames? Eu quero apenas alguns minutos do seu tempo. Uma última coisa, há spoilers à frente, dos grandes. Vou basicamente dizer como a história de The Last of Us termina, para ilustrar por que os jogos de videogame podem ser tão revolucionários. Se você quiser jogar o jogo em algum momento, você deve dar stop no seu player agora. Se você não se importa, se acomode e venha com o Beco Diagonal. Então, qual é o grande lance? The Last of Us usa uma narrativa pós-apocalipse. A história começa no presente com o surto de uma pandemia que destrói as mentes dos infectados, transformando-os em zumbis violentos. O interessante aqui é que esse vírus que ataca os humanos realmente existe no nosso mundo, chamado de cordyceps. Porém, ele só ataca insetos como formigas. No game, esse vírus evoluiu e passou a atacar os humanos. Nós então avançamos 20 anos mais tarde, depois que o caos deixou a nação em ruínas. Algumas cidades viraram zonas de quarentena protegidas por militares. Eles são o que restou do governo, que impôs uma lei marcial muito odiada. Mas espera aí, Diego, isso soa familiar. Sim, e tenho certeza que você já viu e ouviu tudo isso antes. Afinal, quando se trata de apocalipse zumbi, temos o filme 28 Dias Depois, Madrugada dos Mortos e, é claro, The Walking Dead como referência. Então, como eu disse, qual é o grande lance? Porque The Last of Us é um videogame e ele pode fazer algo totalmente notável que outras formas de narrativa não podem. O brilho desse jogo é o como ele pega uma narrativa pós-apocalipse padrão e transforma em algo realmente novo, bom, ótimo e para o seu próprio fim. A história de The Last of Us entra na viagem real e metafórica de Joe e Ellie. Joe, um amargurado sobrevivente em torno de seus 40 e poucos anos, é meio que um contrabandista, não de drogas, e sim de qualquer coisa que você precise dentro das zonas de quarentena. Nós o conhecemos no nosso presente, quando o caos da infecção está apenas começando. O jogo começa com sua filha morrendo em seus braços, após ser baleada por um soldado. Sim, lágrimas masculinas já podem escorrer nos 15 minutos de introdução. Ellie é uma adolescente nascida no mundo pós-infecção, que acaba sendo colocada sob a proteção de Joe. Sua imunidade à infecção oferece uma última esperança à fabricação de uma vacina. Joey e Tess, sua parceira de negócios, recebem a tarefa de levar Ellie através de uma nação destruída ao último laboratório dos vagalumes, um grupo que se opõe à lei marcial e ainda acredita que a cura é possível. Depois que Tess morre no início da jornada, o arco principal da narrativa começa quando Joe promete a Tess que ele faria a entrega dessa menina, mas ele não imaginava que Ellie poderia ser parecida com sua afinada filha. Usando a evolução desse relacionamento, The Last of Us consegue fazer algo que as clássicas narrativas pós-apocalípticas não conseguem.
Enquanto há muitas batalhas com zumbis e seres humanos, é o tom emocional do jogo que se destaca. The Last of Us, mais do que qualquer outra coisa, é profundamente triste. Seu mundo parece irremediavelmente quebrado, várias vezes de maneira sutil, de forma que apenas um jogo pode permitir. Somos forçados a enfrentar essa névoa de tristeza. Muitos jogos permitem aos jogadores encontrar e recolher itens à medida que avançamos a história, dinheiro, colecionáveis, armas e etc. Mas em The Last of Us, como o colapso da sociedade, temos que vasculhar por itens. Logo, isso também significa que gastamos muito tempo em bairros desabitados e casas vazias. Você vagueia através de quartos e salas de estar cheio de coisas que as pessoas deixaram, e essas coisas contam diversas histórias, mas infelizmente não há ninguém para ouvi-las. A trilha sonora se enquadra perfeitamente ao tom do jogo. Assim, juntamente com a jogabilidade usual, há também essa referência notável e inesperada sobre perdas, que normalmente nós evitamos de falar. Mas a característica mais impressionante deste jogo é o seu final. Conforme o jogo avança, Ellie se torna importante para o Joel. Ele aceita ela como família. Aquela muralha que ele criou em volta de seu coração é quebrada por aquela simplória e forte menina. No desenrolar da história, Joel lentamente parece encontrar um lugar para sua dor. Seu vínculo com Ellie parece trazer uma espécie de despertar e uma paz serena para aquele homem tão cansado que a única coisa que ele vinha fazendo neste mundo era sobreviver. Finalmente, eles encontram os vagalumes. Ellie pode ser a chave para a cura. Pode, não há 100% de certeza. Mas então descobrimos que o preço para extrair essa possível cura é a morte da Ellie. Sim, e ela já está sendo preparada para a cirurgia. Bem-vindo aos vagalumes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. E a Ellie? Ela tá bem. Levaram ela de volta. Você veio até aqui. Como conseguiu? Foi ela. Ela lutou como louca para chegar aqui. Talvez fosse o destino. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar Eu de... me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o Cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Olha aqui, você vai me mostrar onde... Pare. Já entendi. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Eu conheço ela desde que nasceu e prometi à sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim, nem dela. Não existe outra opção. Tá, continue dizendo essa mentira pra você mesma. Tirem ele daqui. Se tentar alguma coisa, atirem. Não desperdice esse presente, Joel.
É aqui que o barato fica louco. Joe rejeita o destino de Ellie e luta desesperadamente para levá-la de volta. À medida que progredindo para o momento final, nos é mostrado de várias maneiras que não há realmente nenhuma escolha a ser feita pelo jogador. A tragédia da morte de Ellie pode ser o meio de salvar o resto de nós. De novo, pode, não há 100% de certeza. Mas é aí que mora o problema. Pois ter gasto tanto tempo com Ellie, o meu primeiro gameplay foi de 16 horas. Nós se apegamos à personagem, passamos a se importar com ela e, sinceramente, assim como Joe, eu não estava disposto a fazer o sacrifício. Quando eu cheguei à sala de cirurgia, um dos médicos correu para o telefone para chamar a segurança. Automaticamente eu pressionei o botão para atirar. Eu estava tão imergido no jogo, tão imergido na situação apresentada, que o meu único pensamento era: preciso salvar a Ellie, preciso salvar ela. Nada mais importava naquele momento. E Joe acaba eliminando as ameaças, salvando a menina, e muita gente teve um problema com esse final angustiante, pois pensaram que esse personagem era o herói, acabaram por ser um monstro. Mas o jogo estabelece que há pessoas mais nesse mundo, e elas fazem o que precisam fazer para sobreviver. Pode ter sido egoísta da parte de Joe ter escolhido a Ellie, e não existia garantia que a cura fosse funcionar, ou quanto tempo precisaria levar para pesquisar e tal. A única certeza é que era, mesmo com uma cura, as pessoas continuarão a ser como elas são. Sem nenhuma lei e norma, somos todos selvagens. Sei lá, cara, eu posso estar sendo um babaca ou apenas inventando uma desculpa. Mas a verdade é que, se vocês estivessem na posição de Joe, naquela situação, depois de tudo que ele passou em sua vida, depois de tudo que vocês passaram juntos, o quanto aceitaram um ou outro, você realmente a deixaria a Ellie morrer? Deixaria? Fala sério, deixaria? É realmente uma decisão difícil. É desta forma que The Last of Us ilustra algo verdadeiramente radical, que é inerente às tecnologias de videogame em contar histórias. O jogo nos convence de que, como jogadores, a história de Joe é a nossa história. Afinal, ninguém ficará indiferente à jornada de Joe e Ellie e à relação que desenvolveram nesse período. É uma jornada emocional tanto para eles quanto para nós. Eu joguei o game em 2013 e todos esses pensamentos continuam vívidos na minha mente, para vocês verem o quanto marcante esse jogo foi. E vocês, o que acharam? Vocês escolheriam tentar salvar a humanidade ou a Ellie? Diga-me nos comentários. E se vocês gostaram do que viram aqui e querem ver mais, se inscrevam no Beco Diagonal, porque aqui vocês encontram de tudo.